Bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios. Continuando na ficha 2, exercício 5, tenho aqui este gráfico em 3D. Eu quero saber as derivadas parciais, tanto em ordem à variável x, como em ordem à variável y. Por isso tenho que saber qual é que é a direção e o sentido dos eixos. X aponta para aqui. Eu quero o ponto menos 1, 2, que é algo assim deste género. E aqui o que eu vejo é como se eu estivesse aqui a descer. Portanto, quando eu estou aqui no fundo, no eixo do x, que aponta para aqui, o que eu vejo é que eu estou aqui a descer. Ok? Se eu estou aqui a descer, significa que o declive seria negativo, logo a derivada tem valor negativo. Agora no eixo dos y, que aponta para aqui, o que é que eu vejo que estou ali a fazer naquele ponto? Eu estou aqui a descer para baixo. Ok? Fazer este movimento. Logo o declive é negativo e então concluímos que a derivada parcial em ordem y também é negativa. Lembrem-se que a derivada nada mais é do que um declive. O que é que nós falámos em análise 1? Era o declive da reta tangente. Portanto, este conceito de declive ser igual ao valor da derivada mantém-se aqui. O que pode acontecer é nós falarmos algo que antes era para uma reta e agora ser para um plano. Como nós vamos ver nas aproximações lineares, em vez de ser a reta tangente, temos aqui o plano tangente. E nas derivadas acontece de forma semelhante. O conceito é o mesmo, pode-se ter é que adaptar a mais dimensões. Simplesmente isso. Neste exercício, eu quero saber qual é a derivada parcial em ordem x no ponto 0, 0. Mas atenção, o 0, 0 não é um ponto interior do domínio. No fundo aqui é uma descontinuidade. É um ponto de descontinuidade, logo eu não posso aplicar diretamente as regras de derivação, tenho que usar a definição. Como estou a fazer em ordem a x, o mais h aparece aqui nesta coordenada. Isto aqui é 0. Porquê? É o que aqui está. Continuar. Simplificar um pouco mais. E é isso. E agora vou fazer a substituição na função. Sempre que eu tenho o x vou substituir por h, sempre que eu tenho o y vou substituir por 0. Se a minha função é xy sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou ter, em vez de x, vou ter h, em vez de y, vou ter 0, depois h ao quadrado mais 0 ao quadrado. Tudo sobre h. Isto tudo, se eu tenho um numerador igual a 0, tudo vai ser 0. Portanto, o resultado deste limite é 0. Assim, o resultado da derivada parcial em ordem a x é 0 e está a pergunta respondida. Vamos só lembrar uma coisa, que quando eu faço uma derivada parcial, eu estou ali a cortar. Por exemplo, eu tenho aqui o y, aqui o x, aqui o z. Eu estou aqui a cortar. Se eu faço em ordem x, estou a dizer que o meu z vai se aproximar ali de 0. Então tenho esta linha aqui. Okay? Nesta linha agora posso ser a imagem da minha função, vários valores de z. E aqui o conceito de derivada mantém-se em relação ao que temos em análise 1 e a questão de declive também vai ser o declive da reta tangente. Ok? Aqui pôr uma seta só para facilitar a vossa compreensão. A ideia é nós sabermos se esse declive é positivo ou negativo. Varremos sempre o gráfico da esquerda para a direita, assim como é o sentido da nossa escrita. Se eu estou assim, estou a subir. Se eu estou assim, estou a descer. Subir, descer. É isso mesmo.
Depois, noutra matéria mais à frente, é que aparece a questão dos pontos tangentes. Mas, por enquanto, eu tenho derivo de reta tangente porque eu estou ali a partir. Eu passo a ter só uma reta e depois as variações da função. Portanto, aqui não há plano nenhum. No exercício 7 temos aqui uma série de derivadas parciais para fazermos. Para simplificar a linguagem, vou apenas escrever assim. Para a linha A. Eu posso ou não meter o xt. Quando são gerais, não são num ponto em particular, nem é obrigatório escrever isto. Então, em ordem x significa que sempre que aparece o meu t, isso vai ser exatamente uma constante. Portanto, a derivada do produto entre uma constante e a função é constante vezes a derivada da função. Portanto, vou pôr ln de t vezes a derivada da função em ordem x. Como é que vai ficar isto? Há uma forma que vocês podem decorar, que no fundo vai mais ou menos ser isto. A forma, em vez de ter ali o x, tem o u, que é assim de uma forma mais geral, mas no fundo isto não tem nada que enganar. Imaginando que estamos em análise 1, estamos só a fazer assim a derivada, não há várias variáveis em que eu posso fazer a derivação, só fazer isto. Isto é igual a eu fazer o quê? Derivar o x elevado a 1 meio, muito simples. Como é que fica? O 1 meio vem aqui a multiplicar, vezes x elevado a menos 1 meio, diminui uma unidade. Se diminui uma unidade, isto pode passar por onde? Pode passar para baixo. E estar ali elevado a 1 meio é uma coisa que estar uma raiz quadrada. Depois, se isso fosse uma composição, se não fosse só x, fosse mais qualquer coisa, eu multiplicaria pela derivada do que está lá dentro. Posso também escrever aqui, derivada de x, mas a derivada de x vai ser 1. Agora em ordem y, ou melhor, em ordem a t, vai ficar raiz x como uma constante vezes a derivada de ln t em ordem agora a t. Na linha B, vou fazer a derivada da função g em ordem a x. E tenho aqui no fundo o quociente. Vou usar a regra do quociente. Mas eu podia separar a constante? Sim, podia. Mas aqui vou usar diretamente a regra do quociente, tanto para eu achar que é mais fácil, na minha visão, mas como também para vocês praticarem um pouco esta regra do quociente, em que eu vou primeiro derivar o numerador em ordem à variável no qual estou a fazer a minha derivação. E sempre o menos. E aqui o denominador ao quadrado. Que é uma constante, vai dar 0. Isto tudo vai dar 0. Então isto vai dar menos y vezes 1 sobre x ao quadrado. Está certo. Agora em ordem y. Eu vou obter aqui a mesma expressão. Mas agora os resultados vão ser um pouco diferentes. Agora esta parte é que vai aqui dar 0. Uma diferença. E aqui tem que estar em ordem y. Isto é um erro comum. Porquê? Porque eu estou no fundo a derivar a mesma expressão. Mas estou a derivar a mesma expressão, mas não é em ordem à mesma variável. É em ordem y. Portanto aqui está certo. Vai dar 0. Mas aqui não vai dar 0. Vai dar 1. Semelhante a esta situação em que estava 1. Mas eu quero perceber porque é que dá 1. Muito simples. É usar a regra da potenciação. Isto é como se tivesse elevado a 1
passa para ali e depois faz este processo. Isto vai ser x sobre x ao quadrado, fica 1 sobre x. A linha C pode ser um bocadinho mais complicada esta. Vou começar em ordem alfa. Lembram-se do teorema fundamental do cálculo, na versão 1, em que eu tinha que, se eu quisesse derivar uma função desta forma, sendo que a expressão desta função era isto, em que eu tinha uma constante em baixo, a variável em cima, a função aqui para integrar. Se eu quiser fazer a derivada disto, que é a derivada da função f, isto é exatamente igual a eu meter o x aqui para dentro. Portanto, sempre que eu tenho uma função desta forma, se eu quiser derivar, eu apenas tenho que pôr a variável ali dentro, fazer ali a substituição e está feito. Senão, posso ter que fazer algum tipo de alteração. Reparem, quando eu faço em função alfa, o que é que eu vejo aqui? O alfa é a minha variável, então o beta é a minha constante. Portanto, está ao contrário do que era suposto, que era constante em baixo, variável em cima. O que é que eu faço nas integrais? Para fazer isso, meto o sinal menos e consigo fazer a minha inversão. Isso significa que o que aqui está é exatamente igual a eu ter menos a primitiva de beta em baixo, alfa em cima, t ao cubo mais 1. Então agora é muito simples. Eu só tenho que meter o alfa para ali e tenho o resultado da minha derivada. Em beta é muito parecido, mas que eu variável beta e não tenho que fazer esta alteração. Já tenho constante em baixo, variável em cima. Então fica só raiz quadrada, aqui faltava a raiz quadrada de beta ao cubo mais 1. Agora na linha D, que está aqui, já temos 3 variáveis independentes. Vai ser um bocadinho mais exigente. Ou seja, o y e o z vão ser as minhas constantes. Então é constante vezes derivada de x em ordem x, que é igual a 1. Então vou ter yz. Em ordem y, o que é que eu vou ter? X e z constantes vezes a derivada de y em ordem y, que é igual a 1. De forma semelhante com z, x e y constantes e z em ordem a z. Agora na linha E tem um caso que é um bocadinho mais complicado pela sua expressão, mas vamos fazer a mesma. Vou já detectar aqui qual que é a minha constante, ou seja, tudo o que não depende de x, porque é a variável segundo a qual estou a fazer a minha derivação. Portanto é isto. E vou querer derivar tudo o resto. Portanto aqui vou aplicar a regra do produto, porque eu tenho duas funções, as duas dependem de x. Não nos esquecermos disto, que o opcional ao quadrado está a multiplicar depois por tudo. Portanto, vou derivar x, manter o resto, mais x, derivo outra parte. Lembrando sempre que aqui é em ordem x. Vai ser 1 vezes e elevado a menos xz, mais x vezes e elevado a menos xz, porque a exponencial fica igual, mas isso é apenas a exponencial elementar, ou seja, se eu tiver e elevado a x que vai derivar, fica e elevado a x. Mas reparem, se não tiver aqui só x, se tiver qualquer outra coisa, eu depois tenho que multiplicar pela derivada dessa outra coisa, que é o que cria a minha composição. Tenho que agora multiplicar pela derivada de menos xz. O z é uma constante, o menos x é que é a minha função. Ou seja,
eu só vou derivar a função e deixar ali a constante como está e a multiplicar. Derivada de menos x é menos 1. Portanto, isto ficaria algo assim do género. Mas agora para a linha... Vamos agora para a derivada em ordem a y. Fazer o mesmo procedimento. Em ordem a y é muito simples. O x e o e elevado a menos xe são constantes e o y é que é a minha derivada. Não tem nada que enganar. Em ordem a z, as minhas constantes vão ser x, y ao quadrado. E o resto é que eu vou fazer a minha derivada. E como é que ficava? Mantenho aqui e multiplico para criar a minha composição. Já sei que vai ser z vezes menos 1. Já tínhamos feito esta parte. Ponho aqui o menos atrás. Okay? Depois eu poderia escrever isto de outra forma. Por exemplo, para eu concluir este exercício vou fazer em ordem a z também. Quais são as minhas constantes aqui? X e y ao quadrado. Então só falta derivar a exponencial. Fica igual. E agora vou derivar apenas esta parte de cima, que é o que cria a minha composição, porque não é apenas x. Para eu derivar, sendo que agora eu dependo de z, o menos x vai ser a minha constante. E o z vai ser a minha função que eu vou derivar. Portanto vai ficar 1. Vou ter algo assim deste género. Fica igual a menos x ao quadrado, y ao quadrado é elevado a menos xz. Partindo agora para o exercício 8. Temos aqui um caso que é preciso nós pensarmos e lembrarmos das definições que temos para derivada. Assim conseguem ver tudo. Temos aqui um mapa. No fundo isto seria algo como as curvas de nível, que nós já tínhamos falado. Em cada linha representa um determinado valor da imagem da função. Portanto, em z, que é o que muitas vezes nós chamamos como cota, eu quero saber qual é a derivada parcial de x neste ponto e a derivada parcial de y neste ponto. O ponto é o mesmo, é 2, 1, 2 para x, 1 para y. Vamos relembrar aqui, vou aqui escrever o ponto, 2, 1. Estas são as definições que nós tínhamos visto em análise 1. Esta era a inicial que vinha da velocidade, porque a velocidade era a variação da posição, que seria as imagens da minha função, ali dentro do intervalo, sobre a derivada, sobre o intervalo de tempo. Sendo que a função de posição está em ordem ao tempo. Isto é essencial. A minha definição é o quê? Quando eu aproximo muito o meu valor de x ao valor de A, que é o valor onde eu estou a tentar testar. Portanto, eu posso ter várias imagens da função que estão muito distantes. Quando eu as aproximo, qual que é o valor da minha derivada? Vai ser exatamente igual ao valor do declive da minha reta tangente. Daqui eu passava para aqui. Lembrando que eu, para fazer esta passagem, eu dizia que h é igual a x menos a. E poderia fazer isto. Neste exercício, eu não consigo usar esta outra definição que eu tenho. Eu não tenho a expressão da função. Eu tenho acesso a valores. A valores, a pontos. Às linhas que representam um determinado valor em z. Portanto, eu só consigo usar esta definição. Ok? Que agora vai ser estendida para a análise 2, para mais variáveis, ok? Portanto, se eu quero fazer a derivada parcial em ordem x no ponto 2, 1, isto é aproximadamente igual, já vão perceber o porquê disto, f3, 1 menos f de 2, 1 sobre 3 menos 2. Vocês se lembraram da definição agora para análise 1 com isto, o que é que nós vemos? Se eu tivesse a fazer para x, o que eu iria ter aqui era
A mais H, vírgula B. Porque uma ponto tem duas coordenadas. Se fosse para Y era A, vírgula, B mais H, porque a variação aí já estaria em Y. Neste caso a variação está em X. Portanto, por isso é que eu vou deixar de forma semelhante o Y de ket. Okay? Uma constantezinha, não tem nada que enganar. Agora, isto aqui tem que ser igual a este ponto que está aqui. Repare aqui na definição. E o valor é o mesmo. Neste caso é um AB porque tem dois valores. O valor da abscissa e o valor da ordenada. Eu muitas vezes chamo-lhe apenas por coordenadas. Primeira coordenada, segunda coordenada. Portanto aqui não pode variar. Pode aqui variar aqui. Sendo que a variação é aqui neste. Okay? O que é que eu fui fazer? Eu fui encontrar um valor próximo aqui do meu 3. Que é aqui o meu ponto. Agora vocês dizem, António, mas isto não está certo porque teria que ser um valor aproximadamente igual a 2. Porque eu tenho aqui o limite. Reparem aqui. O valor x que se aproxima de A. Exatamente. Mas nesse exercício nós não temos como fazer isso. Por alguma razão é que eu escrevi aqui aproximadamente igual. Ok? Mas este exercício não é assim muito preciso. Não tem grande precisão. Outra vez. Aqui vai ser 14 menos 10 sobre 3 menos 2. 3 menos 2 estava aqui. Ok? Corresponde a este. Corresponde a este. Porque aqui são os valores x. Porque eu estou a fazer a derivada parcial em ordem a x. Agora, porque é que aqui dá 14 e 10? Porque a imagem 3, 1 é 14. Reparem aqui. Quando o meu x é 3, o y é 1, é ali aproximadamente 14. E o meu 10 é o f de 2, 1. Quando eu estou em 2, em 1, eu estou aqui sobre esta curva, em valor 10. O resultado vai ser 4. E agora em y. O que é que eu vou fazer em y? Vou deixar aqui o meu 2. Claro que aqui mantém-se. E agora aqui em baixo são os valores que eu vou variar em y. E eu escolhi, por exemplo, um valor 0. O 2, 0. Porquê é que eu escolhi o 2, 0? Primeiro porque eu tenho uma correspondência ali no gráfico acima. Poderia ser outro. Mas a ideia é ser um valor próximo deste aqui, que é onde eu quero avaliar. Aqui em baixo vai ser o 0 menos 1. Nós podemos fazer uma semelhança com o que aqui está. O x é um outro valor, que seria próximo de A, e A é o valor onde eu quero fazer a minha derivada. Isto vai dar 12 menos 10 sobre menos 1, que é igual a menos 2. Vou dar aqui uma oportunidade para ver. Portanto, F20 seria pegar isto. F20 seria aqui. Então estou sobre esta curva. Tem aqui o 12. E o F de 21 seria aqui. Estou aqui sobre esta curva que tem o 10. Ok? Vamos agora para o último exercício da ficha 2. Temos aqui uma função vetorial e eu quero saber a matriz jacobiana e depois, se for possível, o jacobiano. A matriz jacobiana é como se fosse o vetor gradiente, mas para funções vetoriais. O vetor gradiente eu fazia todas as derivadas parciais da função, mas agora, como eu tenho várias funções componentes, tenho que fazer as derivadas parciais das minhas várias funções. Começando pela função componente 1, em ordem a x vai ser 0, nada depende ali de x. Em ordem y, isto é um resultado que nós já conhecemos da análise 1, porque se eu fizesse a derivada de 1 sobre x em análise 1, isto era logo menos 1 sobre x ao quadrado. Mas vamos fazer, para vocês não se esquecerem, que é uma constante, aqui, derivada parcial de y em ordem y vai ser 1, isto tudo vai ser 0, estou ali a derivar uma constante, vai ser menos 1 sobre y ao quadrado. Ok? E depois, aqui o z ao cubo iria ser 0 porque não depende nada de y. Portanto, o resultado aqui é este.
Continuando a fazer isto em ordem a z, é 3z ao quadrado. Agora vamos fazer da segunda função componente. Em ordem x é 2x, em ordem y nada depende de y e nada depende de z. Agora da 3. Em ordem x é 1, em ordem y é menos 1. E em ordem z é 0. Agora eu já posso aqui montar a minha matriz jacobiana. Linhas são as funções componentes e colunas são as minhas variáveis. Portanto, f1 em x, em ordem a x, é 0, em ordem y é menos 1 sobre y ao quadrado, em ordem a z, 3z ao quadrado. Na 2 é 2x, 0, 0. A terceira função componente é 1, menos 1, 0. Ok? E agora, eu tenho isto. Eu quero saber o jacobiano. O jacobiano é o determinante da matriz jacobiana. Isso eu posso fazê-lo quando tenho uma matriz quadrada. Ainda não vamos perceber a grande utilidade do jacobiano a ficar para a matéria do segundo teste. Mas para fazer o determinante, uma raiz 3x3, posso usar o teorema de Sarros, também pode ser conhecida por mnemónica das setas. Eu vou pegar nestas duas colunas e vou copiá-las para aqui. 0 menos 1 sobre y ao quadrado, 2x, 0, 1 menos 1. E agora vou fazer aqui umas setas que vão resultar numa multiplicação que eu vou fazer entre 3 números, sempre entre 3. Sempre que eu vou ter um 0, já sei que o resultado da multiplicação vai ser todo 0. Vou ter aqui vários casos assim. Então, vamos já fazer o resultado. Aqui 0, 0, 0. Basta meter aqui um 0. 0, 0, mas aqui eu não tenho 0. Tenho 3z ao quadrado vezes 2x vezes menos 1. Então vai ficar menos 6x ao quadrado. O resultado determinante são os valores da direita menos os valores da esquerda. O resultado aqui à direita é menos 6x ao quadrado. O resultado aqui à esquerda é 0. Então, para eu fazer este determinante, isto é igual a 0 menos 6x ao quadrado. Vai ser simplesmente menos 6x ao quadrado.